Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Juliana, estou aqui para passar uma aula para vocês sobre dimensionamento de tomadas de uso geral e uso específico. E também nessa aula eu vou mostrar um pouquinho da distribuição do layout dessas tomadas em um projeto elétrico residencial de baixa tensão. Bom, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, pessoal, é que esse quantitativo, esse dimensionamento para atender às necessidades dos equipamentos de uso geral e específico, eles têm que obedecer a essa NBR 5410. E onde ela fala o quê, né? Para o levantamento das cargas das tomadas, tem que estabelecer a quantidade mínima de pontos. Então, a quantidade mínima de pontos de tomadas ela é determinada por essa NBR. Então, essa quantidade, as tomadas, né, elas têm que obedecer essa quantidade mínima, então não é aleatório. O número de tomadas, ele vai depender de quê? Vai depender da área e do perímetro de cada ambiente, também do tipo de utilização. É o que diz essa NBR, e a gente vai ver aqui alguns detalhes da NBR. Então, essa NBR, ela recomenda o quê? Que para cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, tem que ter no mínimo um ponto de tomada em cada ambiente desse, com área inferior a 6 metros quadrados. Porém, não é? Já a sala, dormitório, independente da área e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, aí a gente vai considerar o perímetro, então, no mínimo, um ponto de tomada a cada 5 metros. Já áreas molhadas, não é, como a cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, aí essa quantidade ela já passa a ser maior, ou seja, a cada 3,5 metros de perímetro daquele ambiente tem que se colocar um ponto de tomada. Como eu vou mostrar aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui a distribuição dessas tomadas aqui em projeto, daqui a pouquinho para vocês. Então, a gente tem que levar em consideração o espaço para a gente chegar à quantidade da tomada, né? E depois a gente vai fazer o quê, né? Levantamento das cargas e depois a distribuição dos seus circuitos correspondentes. Então, em diversas aplicações, a norma destaca o quê? Que é recomendável prever a quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado. Então, o que a gente tem que fazer é atender ao mínimo exigido. Pode ser maior? Pode. E a gente também tem que perceber o quê? O layout do projeto, a funcionalidade do local, para que a gente chegue a fazer essa determinação. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês um projeto que eu tenho aqui para vocês entenderem melhor o que eu acabei de falar. Então, esse projeto aqui que eu estou compartilhando na tela, ele se trata de um projeto residencial. É um projeto de instalação elétrica residencial. E o que é que a gente pode ver nesse projeto aqui? Né? A gente tem aqui ambiente como... A gente tem aqui o ambiente, esse ambiente aqui não está identificado, mas aqui é a sala de estar. E no quadro de cargas, a gente vai perceber, no quadro de cargas aqui, ó, nós temos, nós percebemos aqui que a sala de estar, ela faz parte do circuito 3 de tomada de uso geral, desculpe. E aí, essas tomadas, todas as tomadas desse ambiente, que faz parte aqui da sala, não é? São tomadas de uso geral, porque num ambiente como esse, de acordo com a distribuição dos equipamentos que vão ser utilizados, não tem uma demanda de potência muito significativa. Então, são equipamentos que suportam, não é, serem atendidos por tomadas aí de uso geral e não precisa ser de uso específico. E a gente vê aqui a quantidade, ó, nós temos
aqui de acordo com a legenda, para quem ainda não conhece, a gente percebe que na legenda já temos aqui, ó, tomada, esse triângulozinho vazio é uma tomada aí baixa, o triângulozinho pintado à metade é uma tomada média, e o triângulozinho todo pintado é uma tomada alta. E a tomada baixa, ela fica 0,40 metros de altura do piso, a média fica 0,70 metros do piso, e a tomada alta, ela fica em média aí 1,85 m do piso, o posicionamento dela. Então, esse layout aqui, a organização da quantidade de tomadas desse ambiente, como a gente percebe aqui, esses triângulozinhos que são as tomadas, na sala de estar foi necessário apenas tomadas médias. Essas tomadas médias, que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tomadas. Por que tomada média? De acordo com o uso, com a necessidade do cliente que está ocupando, que vai morar nessa dos clientes, das pessoas que vão morar, né, das pessoas que vão fazer uso desse ambiente, não há necessidade de tomada baixa e nem de tomada alta. Então, é necessário conversar com o cliente para saber qual é o tipo de utilização que ele necessita, né, para que se defina as alturas das tomadas. E aí, esse ambiente, ele é um ambiente que tem 10 metros quadrados. 10 metros quadrados é a informação da quantidade aí, né? A área desse ambiente. Então, tem 10 metros quadrados e possui aí 5 tomadas. E eu vou mostrar que a gente está atendendo aí a quantidade de tomadas que a norma recomenda. E o posicionamento, a posição dessas tomadas, né, a gente resolveu colocar de acordo com a utilização com o layout. Pode passar do mínimo exigido por norma? Pode. O que a gente não pode é colocar uma quantidade inferior, né? Então, essa quantidade, a distribuição foi pelo layout, como vai funcionar esse ambiente, onde é que vai ter televisão, onde é que vai ter um equipamento de som, né? E aí uma tomada reserva para uma eventualidade que se precise nesse determinado ambiente. Então, voltando aqui para a NBR, o que é que ela recomenda, né? A NBR, ela diz o seguinte: o cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada. Lá naquele projeto, a gente verificou, né, que tinha 10 metros quadrados e tinha 5 tomadas. E aí, sala dormitório, independente de área, né, a cada 5 metros, ou seja, infração aí de comprimento, você pode colocar, né, também seguir essa regrinha aqui, colocar uma tomada a cada 5 metros ao longo aí do período. Você pode também chegar, né, a essa distribuição. Então, a potência mínima dos pontos de tomada de uso geral, como é que são atribuídas essa potência mínima? Para que você, né, estabeleça o consumo aí, né, a demanda de energia dessas tomadas que você distribuiu. A gente quantificou essas tomadas, mas e aí? A potência, como é que a gente vai fazer para determinar? Então, ambientes como cozinha, copa, área de serviço, varanda, né, locais semelhantes, a gente vai atribuir um mínimo de 60 watts para cada ponto de tomada. E os demais cômodos, isso tomadas de uso geral, a gente vai colocar 100 watts por ponto de tomada. Então, naquele projeto, né, onde eu detalhei aqui a sala, tinham quantas tomadas na sala de estar? 5. Então, nesse caso, segue a segunda regra e a gente vai atribuir 100 watts de potência para cada ponto de tomada que a gente identificou. E assim, a gente vai trabalhar os outros ambientes. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Eu vou continuar, né, detalhando mais nos próximos encontros. Obrigada, até lá.